Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre Semana de Arte Moderna. Vejam só, se o romantismo propôs uma quebra, de tradição, uma ruptura com o que vinha sendo feito na arte até então, essa proposta, do modernismo é ainda mais radical. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foi necessário alguns antecedentes antes disso. E já podemos conversar, para inserir essa problemática toda da Semana de Arte Moderna, contexto histórico em que se encontrava o Brasil naquele momento. Estamos aqui no período da República Velha, que é aquele breve período antes da longa ditadura do Estado Novo, da ditadura Vargas. Há aqui um desenvolvimento econômico muito por conta da produção de café aqui no sudeste do Brasil, que era vendido aí para o mundo todo. Café esse que vai entrar em crise logo em seguida, mas nesse momento é o que coloca o Brasil aí como um dos principais mercados desse produto. E por conta disso, há uma dualidade entre essa ostentação dessa classe social, dos barões do café, e a miséria terrível que se instalava no Brasil, principalmente nessas cidades onde a produção desse produto era feita. São Paulo, por exemplo, assim como Rio de Janeiro, sofreu diversas reformas urbanas para preparar as cidades aí para receber os europeus aqui de forma adequada. Ex-escravizados tiveram que se retirar dos grandes centros urbanos, indo para as periferias, dando origem aí a uma população de miseráveis que já existia, só foi intensificada aí quando do momento do advento da abolição da escravidão. Então o que nós vemos aqui é uma sociedade abastada, burguesa, e muito abaixo uma sociedade muito miserável, repleta de problemas sociais, doenças, e etc. É nesse cenário que vão acontecer certas propostas de mudanças de perspectivas e de olhares. Então podemos ver isso como antecedentes. A gente tem que saber que esses artistas que trouxeram as ideias europeias para o Brasil são representantes também da alta sociedade, mas tinham aí uma certa noção de classe, noção de problemas e se preocupavam com o povo e com a proposta de identidade do Brasil. Então, o primeiro momento que a gente pode citar a respeito disso é Oswald de Andrade, indo para a Europa e retornando em 1912 aqui para o Brasil, trazendo as ideias aí do futurismo, essa relação da velocidade com a máquina, com a tecnologia. Nós sabemos que o futurismo tem certa relação aí com o fascismo, mas nesse momento aí estava tudo muito recente, não se podia fazer essas relações tão intensas, Nós vamos ver aqui Lazar Segal, que teve a sua exposição de pinturas totalmente ignoradas aí pela crítica, e não teve impacto absolutamente nenhum nesse momento. Nós podemos citar a revista Orfeu, que tem relação com o Brasil, o poeta Ronald de Carvalho participou do lançamento da primeira edição dessa revista, e Anita Malfatti, que abandona a pintura acadêmica e vai estudar pintura vanguardista na Europa. Um momento muito importante desse início de século é o ano de 1917, em que vários autores publicam diversas obras aí que refletem os movimentos vanguardistas com uma roupagem brasileira, Então nós vamos ver aqui a exposição, por exemplo, da Anita Malfatti, que em 1917 expõe seus quadros e essa exposição recebe uma dura crítica do Monteiro Lobato naquele artigo conhecido como Paranoia ou Mistificação. A Semana de Arte Moderna marca aí o centenário da independência brasileira e após esse momento haverá desdobramentos que vão conduzir a arte durante as próximas décadas. Então nós vamos ver aí correntes, como a corrente Pau-Brasil, por exemplo,
elaborada ali por Oswald de Andrade, que visa valorizar de verdade o que há de brasileiro, né, e aqui no Brasil para elaborar arte. O movimento de antropofagia, que é um desdobramento do movimento do pau-brasil, né? Isso também se espraia aí para as artes plásticas. A gente pode ver o Abaporu, que é uma representação dessa proposta, né, do movimento de antropofagia, que é se alimentar, né, da arte que vem de fora, mas regurgitar numa roupagem brasileira. E uma corrente regionalista que vai se desenvolver, né, no nordeste do país, e isso vai se desdobrar também numa corrente espiritualista ali mais para os anos de 1940, 1950. A Semana de Arte Moderna em si acontece no Teatro Municipal. Veja só que representação isso tem. Teatro Municipal, que é o templo, né, da alta sociedade paulista da época. Acontece nos dias de 11 a 18 de fevereiro, em 3 dias, dias intercalados. O que a gente pode falar a respeito desses dias é que foi apresentada a arte moderna para um público que não tinha condição de receber aquele conteúdo, não estava preparado para receber as críticas que recebeu. A alta sociedade então se juntou, né, nesse teatro suntuoso, que é o Teatro Municipal de São Paulo, e ouviu a proposta da arte moderna, elaborada ali por Oswald de Andrade, elaborada ali por Mário de Andrade, entre outros. A proposta dessa Semana de Arte Moderna em loco mesmo, e não em revista, né, e não em jornal, era justamente escandalizar esse burguês. Escandalizar esse burguês no ato. Um momento muito importante desses 3 dias é quando Ronald de Carvalho recitou o poema de Manuel Bandeira, poema Os Sapos. É um poema em redondilha menor, versos curtos, um poema que se parece com uma canção de ninar, uma canção de criança. Então imaginem a situação. Estava ali diante desse poema uma alta sociedade que cultuava a poesia parnasiana, que é aquela poesia rebuscada, aquela poesia complicada de se entender. E o conteúdo desse poema que é o problema. Quem que eram esses sapos? Esses sapos são os burgueses. Os burgueses que vão atrás da luz. Olha só que interessante. Saem da penumbra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. O poema, né, começava assim. O que é essa luz? Essa luz é a tecnologia, essa luz é o material. Então, esse poema comparava, né, essa sociedade burguesa a um sapo, né, um ser aí asqueroso que se alimenta de insetos. Então imagine o que aconteceu, né? Cartolas voaram, sapatos foram atirados, e esse foi mais ou menos o clima aí da Semana de Arte Moderna, que resolveu bater mesmo na burguesia de frente, criticando presencialmente, não só em texto, não só em pintura e etc. Essa foi a proposta. Uma proposta que vai muito a favor aí da questão das vanguardas, né? Receber, né, essa primeira porrada. Então, em resumo, falamos aí sobre a Semana de Arte Moderna, conversamos um pouco sobre o contexto, né, os antecedentes que prepararam esse momento. Citamos, né, os desdobramentos, que foram as correntes, e os momentos mais importantes aí destes 3 dias inesquecíveis de fevereiro de 1922. Se você quiser tirar uma foto dessa lousa maravilhosa, dessa ilustração linda, fica à vontade. Valeu, falou e até mais.